Hoy ustedes tienen un problema. Hoje vocês têm problema. Mejor no hubieran venido. Eu não podia ter vindo aqui. Porque tienen un compromiso muy serio. Porque têm tido compromisso muito sério. Ser testigos de la misericordia. Ser testemunho da misericórdia. Y apóstoles de los últimos tiempos. E apóstolos dos últimos tempos. Y estamos en los últimos tiempos. E estamos nos últimos tempos. Pero ¿qué son los últimos tiempos? Mas o que são os últimos tempos? Que no debemos confundir con el fin del mundo. Não podemos confundir com o fim do mundo. Porque mucha gente cuando oye hablar de fin de los tiempos, Porque muita gente, quando ouve falar do fim dos tempos, piensa que el mundo se acaba. pensa que o mundo vai se acabar. Pero esa no es la revelación de la iglesia. Esta não é a revelação de Deus. Lo que Jesús nos quiere advertir O que Jesus nos quer repetir en la verdadera vida en Dios na verdadeira vida em Deus es que estamos viviendo un tiempo de gracia é que estamos vivendo um tempo de graça y que Él viene, e que Ele vem, pero viene de una manera muy particular. mas vem de uma maneira muito particular. Y vamos a ver esto a la luz de la Escritura E vamos ver isto na luz da Escritura y de algunas revelaciones, e algumas revelações, pero particularmente mas particularmente de lo que el Señor le ha dado a Basula daquilo que o Senhor deu a você sobre este tema. sobre este tema. Acabo de llegar de México Acabo de chegar do y México estaba dando un retiro sobre los últimos tiempos. e estávamos dando um retiro sobre o fim dos tempos. Y yo decía a los oyentes Eu dizia aos que escutavam que ahora los libros de Basula que agora os livros de Vassoura tienen más fuerza, têm mais força, más actualidad, mais atualidade y me preocupa e me preocupa que muchos no lo estén estudiando. que muita gente não estejam lendo, Ya no se leen los libros de para Basula se ler os livros de Vassoura, en discernimiento. o discernimento. En la carta de San Pedro, Na carta de São Pedro, en el capítulo 4, no capítulo 4, versículo 17, versículo 17, el apóstol dice: o apóstolo diz: ya ha llegado el tiempo já chegou o tempo, en que el juicio de Dios o juízo de Deus comience por su propia casa. começa pela sua própria casa. Y si el juicio está comenzando Se o juízo está começando por nosotros, por nós, ¿cómo será el fin como será o fim de los que no obedecen daquele que não obedece el Evangelio de Dios? à maneira de Deus, Palabra de Dios. palavra de Deus? Fíjense que cuando se dice que empieza por su casa, Prestem atenção quando dizem que começa pela nossa casa. estamos hablando de la iglesia. Estamos falando da igreja. Y la iglesia de Cristo, E a igreja de Cristo, su cuerpo místico, seu corpo místico, no puede ser diferente não pode ser su diferente historia sua história, a la cabeza. diferente da cabeça. Lo que vivió la cabeza, Aquilo que a cabeça viveu, pasión, paixão, muerte morte y resurrección, e ressurreição, lo va a vivir la iglesia. a igreja vai viver Y ya lo está viviendo. e já está vivendo. Y es un tiempo de mucha confusión. E é um dia de muita confusão, que pode ser de muita confusão. Cuando se estaba abriendo el concilio, Quando estava sendo inaugurado o concílio, el Papa Juan XXIII o Papa João 23 tuvo una gran inspiración teve uma grande inspiração. y él decía que la iglesia necesitaba Dizia que a igreja precisava un ayornamiento, de uma atualização, una renovación, uma renovação, un toque del Espíritu Santo. toque do Espírito Santo. Y efectivamente pidió ese don. E efetivamente Deus nos deu. Sin embargo, también paralelamente, Contudo, também paralelamente, cuando se daba el concilio, quando se abriu o concílio, hubo una de las revelaciones más fuertes houve uma das revelações mais fortes que la Virgen María ha dado a la humanidad. que a Virgem Maria deu à humanidade. Y que tristemente Que tristemente la iglesia en España a igreja na Espanha no la reconoció. não a reconheceu. La van a reconocer, Eles vão reconhecer, pero va a ser tarde. e vai ser tarde.
Y en esa revelación, E nessa revelação, la Virgen dijo en Garabandal, a Virgem disse em Garabandal, porque el Señor también le habló a Basula de Garabandal. porque também o Senhor falou a Vassoura sobre Garabandal. Y el primer mensaje de Garabandal, Na primeira mensagem de Garabandal, 18 de octubre 18 de outubro del 61, de 1961, dijo Nuestra Señora, disse Nossa Senhora: hay que hacer mucho sacrificio, temos que fazer muito sacrifício, mucha penitencia. muita penitência. Tenemos que visitar el Santísimo Temos que visitar o Santíssimo con frecuencia. com frequência. Pero antes tenemos que ser buenos. Antes, temos que ser bons. Y si no lo hacemos, Se não fazermos isso, nos vendrá un castigo. nos virá castigo. Ya se está llenando la copa. A taça já está enchendo. Y si no cambiamos, Se não mudarmos, nos vendrá un castigo nos virá castigo muy grande. muito grande. Posteriormente, Posteriormente, el 18 de junio no dia 18 de junho del 65, de 1965, meses antes que terminara el concilio, meses antes de terminar o concílio, que terminó octubre, noviembre, terminou em outubro, no, diciembre, perdón, en diciembre de ese año, la Virgen dijo, a Virgem disse: como no se ha cumplido como não se fez y no se ha hecho conocer e não se deixou conhecer al mundo ao mundo mi a mensaje minha mensagem, del 18 de octubre, 18 de outubro, les diré eu lhes direi que este es el último. que este aviso é o último. Antes la copa Antes a copa estaba estava llenando, enchendo, ahora está rebosando. agora está transbordando. Muchos cardenales, Muitos cardeais, obispos, bispos, sacerdotes sacerdotes van por el camino vão pelo caminho de la perdición da perdição. y con ello E com eles llevan a muchas almas. levam muitas almas. A la Eucaristía A Eucaristia se le da cada vez menos importancia. se dá cada dia menos importância. Debemos evitar Devemos evitar la ira de Dios a ira de Deus sobre nosotros sobre nós, con nuestro esfuerzo. com nosso esforço. Si le piden perdón Se pedem perdão a Deus por sus almas pelas suas almas sinceras, sinceras, Él le perdonará. Ele perdoará. Yo, vuestra madre, Eu, vossa mãe, por medio del arcángel San por Miguel, meio do arcanjo São Miguel, les quiero decir quero dizer que se enmienden. que se emendem. Ya están en los últimos avisos. Vocês já estão nos últimos avisos. Os quiero mucho Quero muito, amo muito, y no quiero su condenación. não quero a vossa condenação. Pedidnos sinceramente Pedi-lhes sinceramente, y nosotros os lo daremos. pedi-nos sinceramente, nós daremos. Deben sacrificarse más, Devem sacrificar-se mais. pensar en la pasión de Jesús. Pensai na paixão de Jesus. Ahora, queridos hermanos, pongan mucho cuidado. Agora, queridos irmãos, coloquem muito cuidado, tenham muito cuidado. El Papa Francisco, O Papa Francisco, el domingo pasado, no domingo passado, cuando terminaba el año de la misericordia, terminado o ano da misericórdia, año extraordinario. ano extraordinário. Eso significa que no ha sido cualquier año. Isso significa que não foi ano qualquer. Estamos convencidos Estamos convencidos que el Papa, inspirado por el Espíritu que Santo, o Papa, inspirado pelo Espírito Santo, sabe muy bien, sabe muito bem, porque él también conoce las obras de Faustina, porque ele também conhece as obras de Santa Faustina, como la conocía el Papa San Juan Pablo II. como o Papa Santo João Paulo II conhecia. Y ustedes saben que el Señor a Santa Faustina, E vocês sabem que o Senhor disse a Santa Faustina, en una de sus revelaciones, em uma das suas revelações, que antes de que Él venga que antes de que ele venha como justo juez, como justo juiz, Él quiere reinar ele quer reinar como Dios de misericordia. como Deus de Y misericórdia. este es el tiempo de la gran misericordia. Este é o tempo da grande Y misericórdia. si no nos abrazamos por la misericordia, Se não nos abraçarmos pela misericórdia, tendremos que vivir la justicia. temos que viver a justiça. Hay dos profecías en el diario de Santa Faustina.
Existem duas profecias no diário de Santa Faustina, directamente con dos personas, diretamente com duas pessoas, con ella misma com ela mesma y con San Juan Pablo II. e com São João Paulo II. En el numeral 429, No numeral 429, Jesús le dijo a Faustina un día, Jesus disse dia a Faustina, una vez, uma vez, cuando en lugar de la oración quando no lugar da oração interior interior, comencé a leer un libro espiritual, comecei a ler um livro espiritual, oí en el alma escutei na minha alma estas palabras estas palavras claras claras y fuertes. e fortes. Prepararás Prepararás al mundo ao mundo para mi última venida. para mim. Y más adelante E mais adiante, vuelve el Señor a hablarle o Senhor volta a falar y le dice, a Faustina. si Polonia es fiel, Se a Polônia for fiel, de ella va a salir una chispa, dela vai sair uma una luz, chispa, chispa que va a preparar el mundo que vai preparar o mundo a mi segunda venida. para a minha segunda vinda. Muy claro, Muito claro, Juan Pablo II. João Paulo II. Pero no hemos escuchado, Mas nós não escutamos, no hemos entendido não entendemos uno de los tiempos. os sinais dos tempos. Si usted mira al cielo Se você olha para o céu y está oscuro, e está escuro, usted discierne y dice, va a llover. alguém diz vai chover. Y efectivamente E llueve. efetivamente, Si podemos discernir se pudéssemos dizer la naturaleza, a natureza, ¿por qué no podemos discernir por que não possamos las cosas de Dios? decidir sobre as coisas de Deus? Porque nos falta el Espíritu Santo. Nos falta o Espírito Santo. Jesús le dice a nuestra querida hermana Basula, Jesus disse a nossa querida Basula, y tengan un poquito de paciencia, tenha pouquinho de paciência. porque como dije, ahora es cuando estos libros más comienzan a tener fuerza. Como eu disse, agora que esse livro começa a ter mais força, Y es como que Dios va e é juntando vai las piezas de un rompecabezas. as peças de painel. Y uno puede mirar y decir, ah, A gente pode olhar e dizer, todo está en orden como está em ordem divino. divina. Pero nosotros Mas nós estamos despistados. estamos desligados. Despistados. Jesús le dijo a Basula lo siguiente, y este es del año 93. Jesus disse a Basula no ano de 1993, Yo les digo solemnemente, eu lhes digo solenemente, ningún hombre nenhum homem permanecerá con vida permanecerá com vida después de las tribulaciones depois das tribulações y las angustias e das angústias de aquellos días, daqueles dias, a no ser a não ser por mis almas pelas minhas almas generosas generosas que copian que copiam y espían e espiam por los malvados. pelos malvados. No son muchos Não são muitos de ustedes de vocês que se han comprometido que se comprometeram hasta el punto de su intercesión, até o ponto da sua intercessão. los salvará. Deus os salvará. Y ustedes que vienen de mi propia casa, E vocês que vêm da minha própria casa, que es la iglesia, y disciernen e y dicen, dizem, estos profetas estes profetas profetizan mentira profetizam mentira en el nombre de Dios. no nome de Deus. Dios no lo ha enviado. Deus não nos enviou. Sus predicciones son dirigidas. Superstições são Son dirigidas. Sí, sí. previsões. Aquellos que Él ama más. Aqueles que ele ama mais, Yo les digo, eu lhes digo, los profetas os profetas que yo no he enviado que eu não enviei y que no profetizan en mi nombre, e que não profetizam no meu les hablarán solo estarão sós. de cosas buenas por venir. Só de coisas boas. Mis profetas Meus profetas les son convidados, son dados para eles, sí, para gritar para gritar en su congoja. no seu Congoja. Sí. Arrepiéntanse, arrependam-se, porque la cólera de Dios porque a cólera de Deus va a encender un fuego vai incendiar, acender o fogo que los devorará. e os engolirá. Pero no escuchan.
mas não escutam, porque toman mis llamados porque tomam os meus chamados como una amenaza. como uma ameaça. Cuando ellos claman con dolor, Quando eles clamam com dor, arrepiéntanse, arrependam-se, porque el destructor porque o destruidor está instalado en la ciudad. está instalado na cidade. Entiendan, cuando ella dice ciudad, está hablando del alma, de tu alma. Quando fala, fala da alma. Y nadie de entre ustedes E ninguém dentre vocês escapará. escapará. El valle se transformará. El valle será transformado Transformará ahora en una tumba masiva. a obra numa tumba maciça. Arrepiéntanse, Arrependam-se, o si no también ustedes ou morirán. então vocês também morrerão. Ustedes no escucharán. Vocês não escutarão. Tú que no crees, Tu que não crês, no has leído. não lês. El que ama la disciplina, Ele que ama a disciplina, ama el conocimiento. ama o conhecimento. Estúpido Estúpido es el hombre é o homem que odia la corrección. que odeia a correção. Pongan atención. Ponham a atenção. Prestem atenção. Esto Isto, está prohibido. Este es el proverbio. Yo les digo, eu lhes digo, es porque su espíritu é porque o seu espírito ha preparado preparou que han perdido la inteligencia, que perderam a inteligência, su autoseguridad sua autossegurança y su autoestima e sua autoestima de rectitud de retidão. los ha cegado. Los ha cegado. Y han hecho que sus pies E han feito com que seus pés corran corram lejos de mí. para longe de mim. Voy a recortar el pedacito que queda. Eu vou recortar o pedaço. Yo les digo, Eu lhes digo, algunos de mis pastores eu espero dos meus pastores se están rebelando contra mí que se estão rebelando contra mim y han reducido a esta generación e reduziram esta geração a un desierto. a deserto. Mis señales celestiales Meus sinais celestiais como una amenaza como uma ameaça cuando lleno los cielos de maná quando eu encho os céus de maná para que descienda sobre ustedes que desçam sobre vocês. como gotas de rocío matinal, Gotas do orvalho matinal cayendo sobre el suelo caindo sobre o sol para llenar sus bocas para encher suas bocas de integridad. de integridade. Tiemblen y su corazón No seu coração. juzga apresuradamente. Muy rápido. Apressadamente. Cuando me ven en lo alto, Quando me vejam no acampando en el alma tras almas. Yo quisiera que tomáramos conciencia todavía del efecto Eu queria que tomássemos consciência ainda do efeito de lo que es la misericordia. daquilo que é a ¿Y misericórdia. por qué es tan importante para Dios? Importante para Deus. El Papa dijo el domingo pasado, No passado, se terminó el año de la misericordia, terminou o ano da misericórdia. pero no la misericordia divina. Não a misericórdia divina. Dios sigue siendo misericordioso. Deus continua sendo misericórdia. Cuando les hablé al inicio Quando eu falei no começo, que ustedes tienen un problema, vocês têm problema, es que están condenados estão condenados a ser misericordiosos. a ser misericordiosos. Si yo no practico misericordia, Eu não pratico a misericórdia, no voy a ir al cielo. não vou ir No voy a ir al cielo. ao céu. Solo los misericordiosos Somente os misericordiosos van a ver el rostro de Dios. vão ver o rosto de Deus. Ese es Mateo 25. Isso é Mateus 25. Tuve hambre, Tive sede, me dieron, fome, me dieron de comer. Los Bet Miriam. Tuve sed, tive sede, me dieron de beber. me deram de beber. Tuve desnudo, Estive nu, me vistieron. me disseram, me deram roupa. Era emigrante o extranjero, Estava no estrangeiro me acogieron. e receberam. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Quando foi isso? Cada vez que lo hicieron con los más pequeños. Deram com os mais pequenos. Ese es el cristianismo. Esse foi quando. Ese es el cristianismo. Isso é o que nós temos. Yo he entendido que estos mensajes Eu entendi essas mensagens. no son para dar miedo, Não são para dar medo, sino una advertencia a la humanidad.
sim uma advertência à humanidade. Nosotros sabemos Nós sabemos que Cristo vuelve, que Cristo vai voltar, va a reinar. vai reinar. Pero si yo creo eso, y es doctrina católica y cristiana, Nós quereis isto, e a doutrina católica cristã que volverá, que voltará. yo me preparo, Eu me preparo, estoy vigilante. estou vigilante. Este es el problema. Este é o Hay muchos católicos Há muitos católicos dormidos. dormindo. ¿Sí? Y Jesús va a sacudir esta humanidad, Jesus vai sacudir, porque está en apostasía. porque está na apostasia. Y la apostasía también ha entrado en el seno de la iglesia. E a apostasia também entrou no seio da igreja. Y nosotros sabemos que también se ha tramado contra el Papa, Nós sabemos também que se contra el Papa Francisco, contra o Papa Francisco, una campaña. uma campanha Ya hay 4 cardenales a 4 cardeais abiertamente abertamente pidiéndole que el Papa dé una explicación que o Papa dê uma explicação más clara mais clara sobre el tema de la última encíclica, Amoris Laetitia. alegria Dale, do amor. sí. ¿Qué ocurre? O que é que passa? O que é que acontece? El problema no es la carta. O problema não é a encíclica. El problema es que ya algunos cardenales y obispos O problema é que há alguns cardeais e bispos no están en comunión con el Papa que não estão em comunhão com o Papa. y no lo quieren como Papa. Não querem ele. Y están planeando el cisma Estão planejando se en la iglesia, na igreja. del cual el Señor le habló muchas veces a Basula. O Senhor falou várias vezes em Basula. Todo está dispuesto de una manera sutil, Tudo está disposto de uma maneira sutil, bien armada. bem armada. Y si no tenemos discernimiento, Não temos discernimento, nos podemos equivocar. não podemos dizer. Porque he escuchado muchos Eu católicos escutei muitos católicos piadosos piedosos hablando mal del Papa Francisco, falando mal do Papa. contra el Papa Francisco. Mal. Este Papa es un hombre de Dios. O Papa é um homem de Pero él sabe que también está reteniendo Deus, que também está segurando la división, a divisão. pero se va a dar. Tá? Porque eso es parte de la purificación. Por isso faz parte da purificação. Porque todo lo que Jesús le ha dicho a Basula Porque tudo que Jesus disse y a otros a profetas outros profetas se va a cumplir. vai acontecer. Aviso, Aviso, milagro, milagres, castigo. castigo. Y después E depois, una iglesia renaciente uma igreja renascente en santidad em santidade, como nunca lo ha habido. como nunca existiu. Y allí ya no habrá división, E aí não haverá una sola iglesia. só igreja. Pero eso Mas isso, tiene que advertirnos a nosotros mas isso diz respeito a nós aqui. que Dios está contando con cada uno de Deus ustedes. está contando com cada um de vocês, Porque es un pequeño resto, porque é um pequeno resto, como el resto de Israel, como o resto de Israel, que es lo que donde Dios mantenía sus promesas. que é onde Deus mantinha as suas promessas. Cielo y tierra va a pasar. O céu e a terra vão passar. La palabra de Dios no va a pasar. A palavra de Deus Se va a cumplir. vai se cumprir. Y ya se está cumpliendo Já se está en realizando estos días. neste Una enfermedad, una crisis dentro porque há uma doença, uma crise dentro da igreja. de muchos que se apartaron de la iglesia, Porque muitos que se separaram da igreja, pero estando dentro de ella, estando dentro da igreja, han hecho mucho daño. fizeram muito prejuízo. Por ejemplo, sacerdotes con el problema de pedofilia. Por exemplo, os sacerdotes com problema de pedofilia. Esa es una apostasía. Essa é uma apostasia. Pero no solamente eso, sacerdotes que niegan la perpetua virginidad de la Virgen María. Não só isso, mas os sacerdotes que negam a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Sacerdotes que niegan la presencia de Jesús en la Eucaristía en cuerpo, sangre, alma y divinidad.
sacerdotes que negam a presença real de Jesus. Eso es apostasía. A divindade na Eucaristia. Esta é uma apostasia. Y así pudiéramos hablar de otras cosas que están ocurriendo. Poderíamos dizer, mencionar outras coisas que estão acontecendo. Entonces nosotros tenemos que entender Então nós temos que entender que la iglesia no es de Pedro, que a igreja não é de Pedro, no es del cardenal, não é do carro, no es del obispo, no es del cura, não é do padre, es de Cristo. é de Cristo. Nosotros somos administradores, Nós somos administradores. dueños solo es Dios. Dono é só Deus. Y por eso Él va a poner orden en su iglesia. Por isso ele vai colocar ordem na sua igreja. Pero ustedes también son parte de esa iglesia. Vocês também são Y parte dessa y igreja. la pregunta que les hago es, ¿qué estoy haciendo por mi iglesia? E a pergunta que cabe a todos nós é: o que é que eu estou fazendo pela Por minha el cuerpo de Cristo. pelo corpo de Cristo? No podemos ser indiferentes. Não podemos ser indiferentes. Ustedes preguntarán, ¿qué puedo hacer? Vamos perguntar o que é que eu posso fazer. Siempre que el Señor habla de estos temas, Eu falo desses temas, o de la Virgen María, dice tres cosas fundamentales. três coisas fundamentais. Primero, reparación, Primeiro, a reparação. que es lo mismo que penitencia. É a mesma coisa que penitência. Si hay alguien que está haciendo daño, Se alguém está causando prejuízo à igreja, yo tengo que consolar y pedir a Dios perdón. eu tenho que consolar e pedir perdão a Deus. A mí me preocupa, por ejemplo, Eu me preocupo, por exemplo, cómo ha crecido como crescer la profanación a la Eucaristía a profanação cada vez más, cada vez mais, sobre todo en España, tudo na Espanha, y se va a dar más aún e vai acontecendo mais en todas partes. em todas as partes. Porque la abominación de la desolación E a abominação da desolação es quitar é que tirar el sacrificio perpetuo, o sacrifício perfeito. es abolir la Eucaristía. Abolir, El demonio cree o demônio acha, más en la presencia real crê mais na presença real. de Jesús en la Eucaristía Jesus na Eucaristia que nosotros. que nós. Si no creyera, no se mete con Se él. ele não acreditasse, ele não se meteria com ela. Entonces estamos viviendo una lucha Então nós estamos dentro espiritual espiritual. como nunca. Como nunca. Cuando la Virgen vino a Fátima, Quando a Virgem apareceu em Fátima, antes de que apareciera la Virgen, antes dela aparecer, estuvo el ángel de Portugal o anjo de Portugal apareceu con un cáliz suspendido en el aire, assim, suspenso no ar, una hostia uma hóstia sangrante. sangrando. Y el ángel se postra E o anjo se ajoelha de rodilla de joelhos, en reparación se prostra em reparação de los ultrajes, do ultraje, sacrilegio, sacrilégio, desprecio, desprezo, indiferencia indiferença, con que es ofendido com que o coração, Jesús en la Eucaristía. com que Jesus na Eucaristia é ofendido. ¿Y por qué? Porque La revelación mariana toda revelação no Maria es María, não é Maria, es Jesús. é Jesus. María lleva a Jesús. Maria leva Jesus. Ella viene a decir lo mismo que Caná Ela veio dizer a mesma coisa que en todos los centros marianos. em todos os centros marianos. Hagan lo que Él diga, Façam o que ele diz. pero no estamos escuchando. E nós não estamos escutando. Entonces la Virgen tiene un dolor en su alma, Então a Virgem sente uma místicamente, fisicamente. mística. Fisicamente. Y el dolor es E as dores, los ultrajes, os ultrajes, sacrilegio, sacrilégio, desprecio desprezo que recibe su Hijo que o seu filho recebe en la Eucaristía. na Eucaristia. ¿Y quién repara eso? Quem repara isso? Cuando Jesús se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque, Quando Jesus apareceu a Santa Margarida Maria de Alacoque, le mostró su corazón mostrou o seu coração y le decía, mira mi corazón e disse: olha o meu coração, que tanto ama al que mundo, tanto ama o mundo. que recibe a cambio. O que ele recebe em troca? ¿Saben que el corazón de Jesús Sabem que o coração de Jesus es la Eucaristía? na Eucaristia, Y la Eucaristía es el corazón de Jesús. na Eucaristia, e a Eucaristia é o coração. Y cuando usted comulga, se come el corazón de Jesús Quando você comunga, come o coração para divinizarte, para se divinizar, para santificarte, para te santificar, para transformarte, para te transformar, para hacerte imagen para te fazer de Dios vivo. de Deus. Y que pueda decir como Pablo, É que você pode dizer: ya no vivo yo, eu já não vivo, Cristo vive en mí. é Cristo que vive. Esa es la divinización. Esta é a Y Dios lo quiere hacer con cada uno de ustedes. Isso mesmo, Padre. Y el demonio no quiere que eso ocurra.
E o demônio não quer isso. Por eso quiere destruir la imagen del Quer hombre, destruir a imagem, destrozarlo. destruir. Ese es el problema. Esse, Jesús viene a mostrarnos todas estas revelaciones. isso nos tem mostrado toda essa revelação. Cuando Él se lo revela a nuestra querida hermana Basula, Quando Jesus se revela a nossa querida un día irmã, le dijo estas palabras: dia disse essas palavras. cuando ustedes se presenten delante de mí, Quando vocês se apresentarem diante de mim, van a lamentar vão lamentar, no haber hecho não ter feito más por mí. mais por mim. Cuando el alma pasa a la otra vida Quando a alma passa para outra vida, y va al purgatorio, vai para o purgatório, lo que más hiere su o corazón que mais fere o seu coração es el tiempo que perdieron. é o tempo que foi perdido. Por eso es importante que nosotros estemos Por isso é importante que nós estejamos trabajando trabalhando todo lo que podamos tudo que por el reino de pelo Dios, reino de Deus, porque nunca hacemos suficiente porque nunca fazemos o suficiente. y Dios quiere más. Deus quer mais. Está contando contigo, Está contando apóstol de los últimos tiempos, apóstolos dos últimos para dias, gloria de Dios. para a glória de Deus. Queridos hermanos y hermanas, Queridos irmãos e irmãs, una de las cosas que como motivación para este tiempo que viene, uma das coisas como motivação para este tempo que vem en los 100 años de Fátima, é os 100 anos de Fátima. en los 300 de Nuestra Señora de la Aparecida, 300 años de Nuestra Señora de la Aparecida, De Nossa Senhora Aparecida, 300 anos. el cielo está urgido, O céu está ungido, está reclamando está reclamando la consagración a consagração del mundo do mundo a su inmaculado ao corazón. Imaculado Coração. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Mas eles perguntarão por quê. Porque si el mundo va a ser purificado, Porque se o mundo vai ser purificado, si está bajo el amparo de María, se está baixo, sob o amparo de el demonio no puede hacer mayor Deus, daño, não pode penetrar. porque tienen la protección de la Virgen. A proteção da Virgem. Y eso fue lo que pidió en Fátima, Isso foi o que aconteceu em Fátima. y lo pide en todas partes. Pede em toda parte. Fíjense que el domingo pasado, Prestem atenção que en la solemnidad de Cristo Rey, na solenidade de Cristo Rei, en el santuario de la misericordia, Santuário da Misericórdia, en Polonia, na Polônia, todos los obispos, todos os bispos, con el gobierno, como o governo, consagraron a Polonia consagraram al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Como Rey, Cristo Rey. ¿Por qué las otras naciones no pueden hacer eso? porque as outras nações não fazem isso. Hace poco, el mes pasado, Há pouco tempo, no mês passado, el presidente de Perú, o presidente do Peru, con su gobierno, com o seu governo, consagró su nación consagrou a sua nação a los sagrados corazones de Jesús y de María. aos dois sagrados corações de Jesus. No lo hizo porque la iglesia lo pidió, él sintió la necesidad. Não fez a pedido da igreja, Pero es que este es un pedido del cielo. foi pedido do céu. Si Francia se hubiera consagrado Se a França tivesse se consagrado al corazón de ao Jesús, coração de Jesus, otra cosa hubiera sido. outra coisa seria outra, Pero no hicieron caso. mas eles não fizeram caso. El hombre vive más por respetos humanos O homem vive mais por respeito humano que por temor a Dios. do que por temor a Deus. Y también nos pasa a nosotros en la iglesia. Acontece conosco na igreja também. Cuando el Señor le habló a Nuestra Señora, Disse a Nossa Senhora, perdón, a los niños de Fátima, às crianças de Fátima, pidiendo la consagración, pedindo a consagração, la iglesia no hizo caso. a igreja não tomou conhecimento. Yo entiendo que la iglesia tiene que ser prudente, Entendemos que a igreja tem que ser, pero a veces la prudencia se convierte en respeto humano. a prudência se converte em temor. ¿Cuándo hizo caso? Quando ¿Cuándo hizo caso la iglesia? cuidou disso, El 13 de mayo no dia 13 de maio de 1981, de 1980, el atentado de Juan Pablo o II, atentado de João Paulo, el mismo día de la aparición. no mesmo dia da paz, Él entendió ele entendeu que el cielo estaba hablando. que o céu estava falando. 2 años después consagró el mundo.
2 anos depois consagrou al Inmaculado Corazón de María. Coração de Maria. Uno dirá, pero ¿qué es eso de consagrar a María? Eu vou dizer o que é isso de consagrar a Maria. Es que en la batalla espiritual, É que a batalla batalha espiritual que estamos viviendo, que estamos vivendo, Dios le ha dado Deus deu a la Virgen a Nossa Senhora orgullo de nuestra raza, o orgulho da nossa que no es divina, que não é divina, pero participa de la divinidad. mas participa da divindade. Ella venció Ela vence para siempre a para Satanás. sempre Satanás. Y el que está bajo María E ele está vence a Satanás. com Maria, vence Satanás. Ese es el plan de Dios, Esse é o plano de consagrar a la humanidad consagrar a la que venció a Satanás, nuestra Virgen María. nossa Virgem Maria. Y todo esto el Señor nos lo ha estado diciendo. Miren, yo estaba leyendo después, bueno, ya mañana, Santo Luís estava lendo lo que Jesús le dice a Basula que Jesus disse a Vassula de su mamá, sobre a sua mãe, de su inmaculado corazón. do seu imaculado coração. Saben que en la iglesia griega, Vocês sabem que a igreja grega, el tema la espiritualidad de los corazones o tema da espiritualidade dos no corações es una cosa conocida. não é uma coisa conhecida. Y Dios eligió a una ortodoxa E Deus ele escolheu para hablarle al mundo, a la iglesia, para falar com a igreja, com ela, através dela, y sobre todo a los católicos, sobre tudo os católicos, el tesoro que o tenemos tesouro que nós en temos, el Inmaculado Corazón de María, imaculado coração, que da gloria al corazón de su Hijo. e dá glória ao coração do seu Filho. Y este es el dolor de nuestro Señor, Esse é a dor que nosso Senhor sente, porque no amamos, porque nós não amamos, porque no hay alma que repara. não há alma que repare. Y los otros dos elementos completando, aparte de la reparación, es Os outros 2 elementos são adoración. adoração. Necesitamos un pueblo de adoradores. Precisamos de grupo de Hay que doblar más las rodillas que ponham os joelhos no chão. ante la presencia de Jesús sacramentado. Presença de Jesus. Y lo tercero, E o terceiro, el testimonio de vida. testemunho de vida. No podemos solo ser testigos de palabra, Não podemos ser testemunhas de palavra. tenemos que ser testigos de corazón, Temos que ser testemunhas de con la propia vida. com a própria, nossa própria vida. Ayer, Ontem, cuando salía de México, quando eu saía do México, las hermanas de la visitación, as irmãs da visita que son contemplativas, são contemplativas, me regalaron una reliquia me presentearam com uma relíquia de primer grado de primeiro grau de uno de los mártires más queridos de dos mártires mais queridos del pueblo do mexicano povo mexicano, y que hace 2 meses que faz 2 meses el Papa Francisco canonizó. Papa Francisco San José Sánchez del Río, São José Sánchez del Río, 14 años, 14 anos de idade, mártir, mártir reciente de la guerra de los cristeros. da Guerra dos Cristãos. Este joven, Este jovem, cuando la iglesia estaba viviendo persecución en México quando a igreja estava vivendo a perseguição do México, y que estaba prohibido celebrar la Eucaristía, já estava proibido de celebrar a Eucaristia, los laicos se levantaron os leigos se levantaram para luchar para lutar contra estas leyes contra essas masónicas. maçônicas. Porque detrás de todo esto, y ahora el tema es que la masonería va a gobernar a nivel mundial. Porque por trás de tudo está a maçonaria e se sabe que ela vai governar a igreja mundial. Y están preparando el terreno para el anticristo. Estão preparando o terreno para o anticristo. Y yo me pregunto, ¿cuántos católicos E eu pergunto quantos católicos van a estar dispuestos vão estar dispostos a dar la vida a dar por la Eucaristía? pela Eucaristia. Este joven podía haberse librado de la muerte, Este jovem podia ter se livrado da morte. pero querían que blasfemara de la Eucaristía. Queriam que ele blasfemasse contra a Eucaristia. Le cortan las plantas de los pies, todo, As plantas dos y pés lo ponen a caminar, e botam ele para caminhar, lo apuñalan, apunhalam no peito, le rompen la cabeza quebram a cabeça dele y le piden que renuncie a Jesús. e
su propia familia incluso, para que pudiera evitar la muerte. Y él dijo estas palabras. A su mamá le escribió esto. Nunca fue tan fácil ganar el cielo muriendo por Cristo. Y gritaba, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y con un tiro en la cabeza entregó su vida a Cristo. Joven de 14 años. Yo me pregunto, católico, ¿tú estás dispuesto a morir por Jesús? ¿Ustedes están viendo lo que está pasando en Siria? ¿En Irak? Afganistán, lo que está pasando en Uganda, ciertamente en Somalia, lo que está pasando en Corea del Norte, donde no se puede manifestar la fe. Vamos a vivir un tiempo de martirio como nunca lo ha conocido la iglesia. Vamos viver tiempo de martírio como a igreja nunca conheceu. ¿Cuánto nos estamos preparando para eso? Quanto nós estamos nos preparando? Y el martirio tiene dos caras que vale para Dios igual. Que vale igual para Deus. Cruento o incruento. Es decir, ser testigo con la vida hasta las últimas consecuencias. O voy a apostatar. O voy a decir, yo no conozco a Cristo. No, yo no lo conozco. Eu não conheço Cristo. Não, eu não conheço. Ustedes tienen un problema. Vocês têm problema. Mejor no hubieran venido. Eu não teria vindo aqui. Porque haber venido aquí Porque ter vindo aqui los compromete. Nos compromete. A todos. Por eso nos congregó el Señor. Por isso o Senhor nos convoca. Terminó el año de la misericordia. O ano da misericórdia. Yo creo que estamos en el año de la justicia. Creio O el tiempo de la justicia. Creio que estamos no tempo. Que para Dios, justicia también es misericordia. Isso também é misericórdia. O sea que todo lo que Dios hace, Tudo que Deus faz, lo hace por nosotros, faz por nós, por el bien. pelo bem. Vamos a hacer una oración. Vamos fazer Vamos a pedir a Dios que nos ayude pedir a Deus que nos ajude. a ser testigos de los últimos tiempos. Que no tengamos miedo. Que não tenhamos medo. Miren, cuando el Señor le empezó a hablar a Basula, Lembro quando o Senhor falou a Basula, por allá por los años 80, lá pelos anos 80, nunca tomamos en serio nós nunca levamos a de que íbamos a ser testigos de todo esto. nós vamos dar testemunho de tudo isso. Y muchas de las cosas que van a ocurrir, Muitas coisas que ya están a la vuelta, Basula va a ser testigo. Basula vai testemunhar. Y ya pasó de 70 años. Já passou dos 70 anos. O sea, estamos hablando de su edad, ¿no? Es decir, una persona que ya va a ser testigo de todo. A pessoa que O de gran, y que también va a morir mártir. também vai morrer. Porque el Señor aceptó su ofrecimiento. O Senhor aceitou a sua. Y el tuyo, y el tuyo, y el tuyo. Vamos para a montanha. ¿El tuyo? Sí. Entonces vamos a pedir a Dios, Señor, yo no sé cómo tú me vas a llamar. Nós vamos pedir a Deus, não sei como tudo Si me van a matar, no sé. nos matar, O si voy a dar la vida, ou se eu vou dar a minha vida, como la están dando mis como hermanos os meus irmãos en muchos países dos países de persecución, de perseguição. que no pueden estar reunidos como nosotros, Não podem estar reunidos com porque es peligroso. porque é perigoso. Vamos a pedir el Espíritu. Nos ponemos de pie. Tomemos las manos. Deem-se as mãos. Digamos esta oración. Vamos rezar esta oração. Oh Dios, envía tu Espíritu a nuestros corazones. Quita el miedo, la angustia, toda insidia del mal. Danos espíritu de valor, el don de la fortaleza para resistir todo lo que vaya contra ti. Envía tu espíritu y enciéndeme en tu fuego el amor. Oh gran poder de Dios, renueva mi vida
en el corazón inmaculado de María Santísima, para dar gloria a tu sagrado corazón. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Que dan la paz. Gracias. Gracias. Yo quiero saber en otra oportunidad cómo se llama el sacerdote en espíritu y verdad. Sí. Eso me ha venido ahora.